Está começando mais um programa Super Mais. Bem-vindo você que não conhece ainda, né? Que está instalando a sua TV a cabo agora. Aproveitar e mandar um super beijo para o meu amigo Marco Aurélio Filho, Denise, a esposa dele, a coisa fofa da Clarinha. Um beijo também para Joana Medeiros e a filhinha dela, Alice. Estão aí de olho também no Canal 4. Bom, hoje a gente já começa com um assunto muito interessante, né? Atendendo a pedidos aí. A gente vai falar um pouquinho de bem-estar e saúde, com um profissional muito bacana também. E vamos falar um pouquinho aí desse corre-corre, do dia a dia, a gente anda estressado. Aliás, o estresse parece que está na moda, né? Tá todo mundo estressado. Mas você sabia que pela sua alimentação você pode melhorar isso? Verdade. E para conversar com a gente, Dr. Valentim Magalhães, obrigada pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando do teu programa, muito legal. É uma honra pra gente, porque você veio lá do Maranhão, especialmente para dar essa entrevista pra gente, né? Isso, muito bacana. Sou filho da cidade, né? Então é sempre bom estar de volta e poder participar de um programa tão bem falado aqui. Eu assisto, né? Eu acompanho muito do que acontece na cidade pelo canal no YouTube, bacana. Né? Do teu programa. Muito legal. Enfim, estou muito feliz, obrigado pelo convite. Que Espero bom. poder trocar algumas informações legais com vocês aqui. E aí vamos falar essa coisa do estresse, né? Tá todo mundo realmente muito estressado, a correria do dia a dia tá estressando adolescente, tá estressando o adulto, a pessoa mais velha. Como é que a gente pode melhorar isso através da alimentação? Então, o que eu acho importante a gente frisar, assim, o nosso organismo ele está adaptado para momentos de estresse, né? Momentos muito pontuais, assim, crises agudas de estresse para a gente poder se defender, enfim. Agora, o estresse que nós vivemos hoje, esse estresse crônico, ele causa um dano muito grande à nossa saúde, ele deteriora, vai deteriorando a qualidade de vida, o nosso corpo vai se deteriorando ao passar do tempo porque a gente não está adaptado a essa carga tão grande de estresse. Uma coisa interessante que eu vejo no consultório, e às vezes pergunto aos pacientes, eu pergunto quanto tempo eles levam comendo, né? Antes de falar do alimento que pode ajudar no estresse, é até interessante a gente falar o quanto tempo ele se dedica a uma das coisas mais importantes que é a alimentação. A maioria das pessoas não conseguem passar 5 minutos se alimentando, né? Dentre os alimentos, a gente tem algumas abordagens, né? Alguns alimentos eles vão diretamente minimizar, por exemplo, a produção do cortisol, que é o hormônio que mais sinaliza o estresse. Inclusive, os médicos endocrinologistas medem isso, né? São os profissionais mais habilitados para poder fazer esse tipo de avaliação. E a vitamina C, trabalhos mostram que a vitamina C, a laranja, né, nossa do dia a dia ali, as frutas ricas em vitamina C, a presença da vitamina C parece, né, que minimiza, consegue segurar um pouco a produção do cortisol. Se a gente extrapolar um pouco até para a área do esporte, trabalhos recentes mostraram que uma dose de 1 grama de vitamina C no pós-exercício, que gera um estresse muito grande, né, ele pode, né, a vitamina C consegue segurar um pouco a produção desse cortisol. No outro caminho, né, se a gente for observar um pouco, trazer um pouco mais de bem-estar, a gente vai falar, por exemplo, alface, né? Um alimento tão simples, né? Corriqueiro ali, a gente nem dá muito valor. Ele é calmante mesmo? É calmante. Tem 2 substâncias, uma até brinquei que eu tinha que decorar, é bem difícil, é a lactopirina e a lactopicrina, né? São 2 substâncias presentes no alface que colaboram, né, que tem um efeito calmante. No organismo. Gozada que a minha sogra, ela deve até estar assistindo o programa, minha sogra sempre fala assim, não posso comer alface de noite porque eu fico grogue, eu fico muito calma, e eu não acreditava nisso não. Isso é muito interessante porque muito do que a gente estuda hoje na ciência de mais alto nível vem das percepções, né? Muito do que os nossos avós falavam, né? E é fantástico. A gente comprova, você vê coisas que já são ditas há mais de 50 anos, a ciência vem, olha, descobrimos, enfim, os nossos avós já percebiam isso. Dentre os alimentos também, o que a gente tem falado, a serotonina, né, que é outro hormônio que está muito envolvido com prazer, com bem-estar, né? Um dos precursores da serotonina, né, o precursor da serotonina é um aminoácido, o aminoácido triptofano. Então a gente tem alguns alimentos que são excelentes fontes de triptofano. Vou chutar um, posso? Vamos lá, pode. Chocolate.
Chocolate, chutou bem, parabéns. Porque diz que a gente come chocolate e fica feliz, né? Fica feliz, tá? Dentre os outros alimentos também, por exemplo, a gente poderia citar carnes, mas na carne eu tenho uma competição. Além do triptofano, eu tenho outros aminoácidos que atrapalham a atuação do triptofano. Então eu saio das fontes de carnes, né, das fontes de proteínas animais, e vou para outras fontes, né? Eu vou tentar procurar nos vegetais, eu vou tentar procurar na aveia, na semente de girassol, procurar em outros alimentos esse triptofano, que está ali predominante naquela matriz alimentar, para poder fazer uma produção de serotonina sem que nenhum outro aminoácido entre ali para competir, né? Então esses alimentos, né, os cereais também, são ricos em triptofano. Todos os tipos de cereais? A grande maioria, né? A lista é bem extensa, né? Mas a grande maioria dos cereais. Os mais conhecidos, né? Acho que a aveia, a gente pode falar de aveia, está aí no nosso dia a dia, né? Outro alimento que eu acho que também é muito interessante, assim, até para a nossa saúde mental sob o ponto de vista orgânico, né? Eu não vou aqui invadir a área dos colegas psicólogos, né? Mas sob o ponto de vista fisiológico, né? Da saúde, assim, eu acho importante a gente falar de zinco e selênio, né? São dois micronutrientes assim que têm uma atuação muito grande nos processos fisiológicos e metabólicos cerebrais, né? Como fontes maravilhosas a gente tem, vamos lá, a gente pode falar de peixes, a gente pode falar das castanhas, principalmente se a gente consumir uma castanha do Pará por dia, eu já tenho a dose recomendada de selênio. E aliás, assim, a castanha tem uma coisa que a gente não pode passar muito. Comer um pacote de castanha, por exemplo, faz mal. Olha, a castanha, ela é muito rica em gorduras do bem, mas o excesso de coisa boa também não é recomendado, né? O que a gente faz diante dessas informações, né? Esses alimentos que a gente está falando, o alface, a castanha, os peixes, os crustáceos, a aveia, são todos alimentos que estão no nosso dia a dia, né? A gente pode trazer isso para a nossa rotina diária e, em alguns casos, eu acho interessante procurar um profissional para poder te ajudar, né? Ver alguma característica ali. Quando a gente fala de aveia, vou rapidinho passar aqui, a gente pode falar de glúten, às vezes tem um paciente que não se dá muito bem com glúten, a gente já vai buscar um outro cereal. Que é um outro problema também, né? As pessoas celíacas estão aí, parece que está na moda também, né? A gente tem visto bastante gente celíaca e procurando esses produtos sem glúten, né? Então, realmente, o mais indicado seria você procurar um profissional para ver o que está acontecendo com você, né? Fazer tipo uma anamnese mesmo do paciente, ver o que está acontecendo para saber o que realmente você pode consumir, né? Isso. Dentre os alimentos também que a gente pode trazer, são alimentos fontes de ácido fólico, né? O folato também que participa da produção da serotonina junto com o triptofano. Quando a gente fala de alguns alimentos isoladamente, né? Isso a mídia coloca muito, né? Uma mídia que não é específica, que não tem esse cuidado que você tem de trazer um profissional para falar, né? Sobre o tema. Eles colocam um único alimento, né? Trazem um alimento, a castanha tem selênio, só que você tem que falar de um contexto, de uma matriz alimentar, porque você precisa de outros nutrientes juntos. Você não pode comer só a castanha. Só a castanha não vai adiantar, né? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado do equilíbrio. Quando eu falo do ácido fólico, o ácido fólico ajuda na produção da serotonina. Então não adianta eu comer uma castanha todo dia de manhã, se por exemplo eu não tiver o brócolis, se eu não tiver o vegetal verde escuro, para ajudar também na produção da serotonina, entendeu? O ácido fólico, então, ele está presente nas folhagens escuras? Folhagens escuras também tem ácido fólico. Feijão? Feijão também eu tenho ácido fólico. O ácido fólico ele é uma vitamina que está muito presente nos alimentos. É importante a gente diferenciar uma coisa, todos os alimentos, eles na sua grande maioria têm todos os nutrientes. Alguns nós chamamos de fontes porque eles têm uma quantidade de determinado nutriente muito maior proporcionalmente a outros.
como é o exemplo da castanha com selênio. Ela tem muito selênio, embora tenha diversos outros nutrientes ali também. A banana, que está aí na moda essa semana falando sobre a banana é uma fonte de proteína também. Só que em 100 gramas de banana você tem 0,17 gramas de proteína. É muito pouco, você não pode usar a banana como uma fonte de proteína, entendeu? Por isso que é interessante a gente observar quem são os alimentos maiores fontes daquele determinado nutriente. Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem específica. Você acha que é possível uma pessoa estressada e de repente com baixa produção de serotonina, ou seja, uma pessoa aí que esteja deprimida, né, meio tristinha e tal, ao invés dela recorrer a um medicamento para aumentar essa produção de serotonina, ela pode buscar isso na alimentação? É uma área que envolve diversos profissionais, assim, né? Qual é a minha visão perante a nutrição como ciência? Já é estabelecido que os alimentos eles têm um efeito terapêutico na saúde do indivíduo. O que a gente não pode, né, Nina, abandonar, digamos assim, é trazer, por exemplo, uma pessoa que já está no estágio avançado de depressão, no estado avançado de estresse, uma coisa que já tem um impacto grande para a saúde dela, ela acreditar apenas numa salada, acreditar apenas numa castanha da vida para poder se tratar. Eu acho que ela precisa de um acompanhamento médico, de fato, um profissional da medicina que vá acompanhar. Agora, no nosso dia a dia, antes, né, até porque você vai ter um período até você agendar esse médico para você visitar, eu acho que não custa nada você fazer uma experiência. Uma coisa interessante também nessa área, né, falando do estresse, a gente falou de selênio, falou de muita coisa conhecida, só que tem um outro grupo de fitoquímicos que a gente não conhece ainda. Coisas que estão presentes nos alimentos que ninguém conhece, ninguém sabe o que está ali. Mas o que os trabalhos já mostram ao longo de muitos anos é que o consumo regular de alimentos frescos, de vegetais, de frutas, de porções adequadas de carne, trazem benefícios à saúde. Pessoas que se alimentam dessa forma vivem mais e vivem com uma qualidade de vida melhor. Né? Agora, rapidinho, que nosso tempo já está esgotando, eu queria fazer o inverso, assim, rapidinho. Quais são, né, os alimentos assim que podem gerar um estresse maior no organismo da gente? Excesso de quê? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Hoje, eu vou falar de um geral assim da alimentação hoje, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os estimulantes. Eu estou um pouco preocupado com o excesso de cafeína que a gente está colocando na corrente sanguínea. É muito café ao longo do dia todo, estimulando. O corpo precisa de repouso. Quando ele pede o repouso, o remédio para o repouso é o repouso, né? A gente medica o repouso acelerando mais aquele organismo. Eu não vejo isso com bons olhos, né? Até o mercado preconizando muito o uso de estimulantes para te dar mais vigor. Calma, o corpo precisa parar em algum momento, tá? Outra coisa que me preocupa muito são esses aditivos químicos realçadores de sabor. Tá, eu acho que vamos falar claramente. Glutamato monossódico. Caldo quinó, sazon, tem agora um monte de coisa, né? Todos os embutidos, né? A gente vive, o que a gente vive hoje? A geração light. Mas eu tenho muito medo dessa geração light, porque se nós pararmos para observar e para ler com muito cuidado os rótulos da maioria dos lights que nós temos hoje no mercado, de light ali, só o rótulo, porque o alimento nada ali tem de bom. A gente está comendo coisas encaixotadas, né? Sim, a maioria hoje em dia. Tá? Então, voltando, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de estimulante. Eu acho que o excesso de cafeína não é legal. O excesso de produto industrializado com esses realçadores de sabor também não é legal. Tá? Produtos que são coccionados e congelados por longos períodos, né? Produtos que têm uma interferência industrial muito grande, extremamente industrializados, isso não é... Eu não vejo com bons olhos, tá? Eu tenho muita resistência, eu gosto de comer comida que você conheça, saiba de onde vem, né? Você, enfim... O mais natural possível, o mais próximo possível da gente, né? É o que nós estamos adaptados para comer, né? Então tá aí, ó. Infelizmente o nosso tempo acabou. Tinha muito mais coisa aí para conversar com o Dr. Valentim, mas ele volta numa próxima vez, com certeza. Quando estiver em Teresópolis, dá um pulinho aqui no Super Mais, porque sempre tem um tema
bacana pra gente falar. E aí você também atende aqui em Teresópolis, né? 2 vezes por mês? Atendo 2 vezes por mês, eu atendo no bairro do Alto, numa academia lá no bairro do Alto. Tá, a gente vai botar o telefone aqui embaixo para vocês, quem quiser entrar em contato com o Dr. Valentim, ou também através do Facebook, tem uma página, né? Tem uma página, lá eu posto diariamente material sobre alimentação, dicas, enfim, mantenho os meus pacientes, os meus seguidores informados sobre o que está se discutindo sobre alimentação. Muito eu acho que bacana. é uma obrigação de todo profissional de saúde, né? Quem tem essa Missão, essa né? missão, acho que de informar também um pouco a população para que a gente consiga ter uma vida mais saudável, Bacana, né? bacana. De uma Contribuir forma também simples. um pouquinho, né? Tá bom, Nina. Obrigado Obrigada, pelo convite. tá, Valentim? Até a próxima, então. Fico esperando. Até a próxima. Tudo de bom. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado aí das dicas do Dr. Valentim de Magalhães. Eu vou para um pequeno e breve intervalo comercial e eu volto já já com mais novidades para você. Não sai daí.